Quem tem dor no pescoço pode treinar musculação? Aqui nesse vídeo eu vou destrinchar quais exercícios são essenciais para você fazer que vão te ajudar, inclusive, a melhorar a dor no pescoço. Deixe seu like e se inscreva aqui no canal. A dor no pescoço, falando de uma maneira bem grosseira, eu vou selecionar apenas um fator, que é o da força muscular. Hoje em dia, com a era tecnológica, nós temos muito essa necessidade de curvar o pescoço para frente, seja no celular, seja no computador. Isso faz com que você tenha uma pré-carga dessa musculatura que justamente estende a cabeça muito alta. Então, o tendencioso é que ela se torne muito alongada e fraca. E é aí que mora o grande problema, por conta da questão da necessidade do músculo contrair de uma maneira coordenada para fazer com que a vértebra se sustente nos pontos específicos que ela precisa se sustentar. Quando a gente fala disso, naturalmente eu já entendo que existe um ponto neutro da vértebra. No momento em que a musculatura não consegue sustentar esse eixo neutro, vocês concordam que vão ter mais pressões em alguns lados da vértebra comparado ao do outro. E isso naturalmente vai te gerar uma sensibilidade, uma sensação de peso ou até mesmo uma sensação de choque. Muitos pacientes comentam isso no consultório. Uma sensação de choque quando fez um movimento mais exagerado. Por exemplo, às vezes quando tosse. Vou tossir, contraiu a musculatura, gerou um choque na cervical. Então, a estabilidade do pescoço é muito importante. E aí a pergunta é o quê? Qual exercício na musculação que você faz que vai treinar o seu pescoço? Ou melhor, quantas pessoas você vê na academia que treinam de fato o pescoço? E muitas vezes são julgadas por isso, mas na verdade elas estão conseguindo ter uma capacidade de longo prazo para seu envelhecimento muito boa, porque o pescoço de fato precisa sim de músculo, assim como o abdominal. Então, se a gente for pensar de uma maneira meio cultural, é muito mancado, pessoal, zombar de alguém que está treinando pescoço na academia, mas não zombar de alguém que está fazendo abdominal. É a mesma articulação porque a gente está pensando em coluna. Bom, pessoal, aqui nós temos o Jeff, nosso amigo aqui do consultório, que vai nos ajudar a entender por que a cervical tem uma necessidade de estabilidade, então, maior. Se a gente for observar o aspecto estrutural, vejam só a quantidade de ossos que a gente tem nessa área torácica. Então, o que é a torácica? É exatamente o que delimita onde você tem as costelas. Então, onde você tem costela, você tem a torácica. Naturalmente, as costelas geram mais estabilidade articular, fazendo com que você precise de uma quantidade menor de músculos nas vértebras torácicas para poder gerar essa estabilidade. Só que veja só a lombar, que também não tem costelas, assim como a cervical, e faz com que você tenha uma necessidade de músculos ao redor dela, aqui assim, para poder sustentar justamente esses encaixes finos aqui, que a vértebra precisa executar. Então, automaticamente, a necessidade de treinar a cervical é muito importante e você precisa saber que quanto mais bem treinada a sua cervical, você tem uma chance menor de ter dor no pescoço. Os exercícios que eu vou implementar aqui para vocês fazerem, que vão ajudar no seu pescoço, na verdade, não são para o pescoço. Na verdade, um só é para o pescoço, mas a maioria não, porque você precisa trabalhar o seu pescoço de uma maneira indireta, inicialmente, porque você precisa adquirir uma força isométrica de sustentação base para depois começar a fortalecer a cervical de uma maneira bem isolada. Então ninguém começa fortalecendo o pescoço de uma maneira isolada, porque senão aumenta muito a tensão e como ele participa de estabilidade, ele pode também travar a sua vértebra. O primeiro exercício é o crunch. Então é um exercício para abdômen, mas que faz com que você tenha uma necessidade de estabilidade dessa parte da frente do pescoço, porque você vai empurrar a anilha e vai sustentar a cervical parada. Só pelo fato de sustentar ela parada aqui assim, você já tem um acionamento muscular para poder manter uma estabilidade da frente do seu pescoço. Então é importante você ter essa tensão tanto da frente quanto a de trás. Para a estabilidade da parte mais posterior do pescoço é o clássico prancha, onde você não vai ficar com a cabeça fletida e nem estendida demais. É um posicionamento neutro base, onde você tenta crescer a coluna
ao passo que o queixo fica reto, olhando para o solo. Porque se você fletir, você vai permitir que a gravidade acione em cima da musculatura e ela fique alongada. Então você precisa conseguir manter essa capacidade de extensão da cervical, mas sem também exagerar. Esse terceiro exercício também fortalece a parte posterior, que é a que tem maior magnitude de contração. Então, muito mais músculos existem na parte posterior para poder gerar estabilidade do que na parte anterior. Então, por isso que a gente faz mais exercício para a parte de trás do que para a parte da frente. Esse aqui você vai precisar de uma bola. Vou demonstrar também sem a bola, que dá para você substituir. Você vai fazer uma ponte, né, uma elevação pélvica, só que apoiando, veja só, a escápula e esse ossinho da nuca, para poder apertar com esse ossinho e se sustentar crescido da coluna. Então percebam, é a minha cervical que está mandando na minha coluna inteira nesse momento. Na falta da bola, a gente pode usar um colchonete ou até mesmo na cama, deitado no chão de casa com uma almofadinha. Você vai apoiar as costas e você vai subir o seu peito. Percebam aqui essa parte da costela minha, que ela levanta à medida que eu empurro minha cabeça lá para trás. Então só de você empurrar a cabeça e crescer a costela, você já vai estar gerando uma baita tensão na cervical e favorecendo esse fortalecimento das estruturas lá de trás. Tanto na prancha quanto esse de fortalecer isoladamente a cervical, você pode fazer 3 séries de 30 segundos. Já no abdominal, você faz 3 séries de 15 movimentos. Espero que esses 3 exercícios te ajudem a sentir menos dor na cervical e com isso você treine muito melhor. Aqui no canal nós temos outros vídeos com dicas de musculação, treino, dieta. Então deixe seu like, se inscreva aqui no canal e compartilhe com aquele amigo que morre de dor cervical.